Eu quero continuar aqui com você com muita alegria, falando agora sobre as 12 camadas da maturidade. Você deve conhecer alguém, ou até mesmo você talvez seja essa pessoa que é adulto, mas ainda age como criança e quer melhorar, sobre isso. Por quê? Por causa das 12 camadas que alguns estudam, 12 camadas da personalidade. Eu as desenvolvi com as 12 camadas da maturidade, mas você também vai poder futuramente assistir aqui as 12 camadas da espiritualidade, da sua intimidade com Deus, da sua vida com Deus, da sua espiritualidade, Deus, você e a sua família. Mas agora nós vamos falar das 12 camadas da maturidade enquanto ser humano, Tem gente que age pior que um adolescente, nas suas certezas e convicções. Ele não acredita, porque em algum momento ele foi engessado e frustrado, e isso precisa ser tratado em você, mas também você precisa tratar os outros. É bom essa imersão, porque você absorve muita coisa para levar para a palestra, para a sua palestra, você que vai ser um superintendente, um vendedor, um assistente, na sua igreja, na sua organização religiosa ou filantrópica, e vai levar os fundamentos para que depois as pessoas possam assistir realmente o curso a fundo. Quando você olha um bebê, na camada 1, o que ele faz? Ele só observa. Na camada 2, o bebê faz o quê? Ele percebe. Ele não só observa. Você dá uma coisa na mão dele e ele faz o quê? Um objeto, ele fica olhando, ele não sabe quanto vale. Se você der um celular, ele jogar no chão, ele pôr na água, ele não tem noção, porque ele não sabe quanto vale. Na camada 3, ele cresceu um pouquinho. Ele faz o quê? Birra. Ele é intolerante, ele quer o que ele quer, porque é tudo que ele sabe. É inadmissível cobrar alguma coisa de uma pessoa que não sabe nada. Mas é inadmissível alguém que aprendeu alguma coisa e não ser cobrado. E até a Bíblia vai dizer que Deus não vai cobrar o tempo de ignorância. Mas aquele que é mais dado é mais cobrado. Na camada 4, a adolescência é quando ele acha que é grande, mas não é. Mas ele acha que está comprando o mundo, ele quer se impor. Ele tem convicção, ele tem a namorada, ele quer mostrar para os amigos que ele é o cara. Essa é uma camada muito boa, é a quarta da adolescência. Tem adulto que é pior que adolescente. Era melhor se ele visse como adolescente, porque o adolescente é convicto. É na adolescência que a pessoa fala, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. É na adolescência que ele fala, eu vou ser um pastor, eu vou viajar o mundo, ou ele fala, eu vou roubar banco. Como aquele filme do roubo a banco, do maior roubo da história de banco do Brasil, que se não me engano foi em Fortaleza, virou filme. Ele na adolescência ele disse, eu vi um filme, o cara furava a terra, ia lá, saía dentro do cofre, roubava um banco, eu ainda vou fazer isso, e fez. Então essa camada é uma camada que você tem que ter paciência com o adolescente, o pai tem que ter paciência com o filho ou a mãe, não é? É nessa camada que nós temos que aprender e saber um pouco sobre o complexo de Édipo. Não é que eu não vou aprofundar aqui, porque tem muita gente que não está preparada para isso, mas outros já sabem o que é. Mas em suma, é uma idade que a criança ela tende a rejeitar os pais, muito mais o pai do que a mãe. Essa quinta camada, que o jovem desbravador, que vai conquistar o mundo, tem suas frustrações, sofre seus traumas, mas tem que caminhar para a sexta camada. A sexta camada da maturidade é uma identidade bem definida, é onde a pessoa acha que já conquistou tudo, porque ela comprou um carro, ou uma casa, ou ela já trabalha, ela já namora, ela já tem as coisas dela, o celular, a bicicleta, a carteira, sei lá. E ela acha que ela sabe tudo da vida. E alguns chegam aos seus 40, 50, 60, 70 anos muito traumatizados, porque acham que não viveram a vida, não fizeram nada da vida. Isso é um grande problema, por quê? Porque a sexta camada é o começo. É aonde você vai ter crescimento intelectual, você vai descobrir noção de riqueza e de valor, você vai decidir escrever um livro, influenciar pessoas, influenciar a humanidade. Mas nessa hora a gente para, e no Brasil tem a famosa, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. É onde a pessoa se engessa e ela acha que tudo tem que ser do jeito dela, ou teria que ter sido do jeito dela. Então ela se revolta contra Deus, contra as pessoas, e aí vira um problema no casamento. Então, descobrir que camada você está vai fazer toda a diferença. A sétima camada é uma camada onde você venceu essas birras.
esse tempo só de observar, só de perceber, de ficar quieto, de desbravar. É um tempo de crescimento intelectual. Você continua investindo em você para saber que áreas você está traumatizado. Que sofrimento, que dano aquele relacionamento te causou. Você se entregou de mais ou de menos. E o que você pode tirar de lição? A famosa resiliência, ela está instalada na 7ª camada da maturidade. É hora de levantar a cabeça e seguir. É hora de ler, de estudar, de reaprender. A viver, a amar, a conquistar, a trabalhar, a fazer diferença. Não é? A 8ª camada é onde você realmente vai ter noção do que é riqueza. Eu não estou falando aqui que você está definitivo em uma camada. Todos têm todas. Mas a gente está estacionado, às vezes naquela coisa de ficar só na birra, às vezes na adolescência, achar que você tem razão em tudo. Né? Se você tiver da 7ª para cima, meu Deus, que maravilha. Ou se tiver na 5ª, melhor que está na 6ª. Que é um adulto sem identidade definida. Porque a identidade definida é realmente quando você decide, eu vou aprender. A 8ª, noção de riqueza, valor, preço, valor, sucesso. Que é o quê? O que é riqueza? É dinheiro? É carro? Isso tem que estar definido, porque senão a gente tem um bando de aloprado nos seus barcos, nas suas lanchas, uns depressão, suicidando, outros tratando mulher como lixo, mas raramente estão vendo a verdadeira riqueza. Família, lavar uma louça, pedir desculpa, estender a mão, abraçar, voltar atrás, se anular por alguém que te ama e daria a vida por você. E a sua mente sempre vai recorrer a sinapses prontas, caminhos prontos, pensamentos prontos, pensamento de defesa, autobloqueio, autocomiseração, dó de si mesmo. Você não vai chegar nunca na 8ª camada se você estiver assim, você vai estar na 6ª, um adulto agindo como criança. A 9ª camada é uma pessoa que já está influenciando, ela está escrevendo, ela está criando, ela está defendendo uma tese. Ela não está só crescendo intelectualmente, ela não só tem noção da vida, ela está levando isso para pessoas. Então ela já está colocando isso em prática. 9ª camada é quando você coloca em prática tudo que você aprendeu. Certa vez eu atendi um rapaz que já tem tantas vivências, e eu achei que ele estava preparado para escrever um livro. Eu falei, eu lanço um livro. Ele falou, eu não estou preparado, que eu preciso viver mais. A vida pode recolher ele amanhã. Ele tem uma história linda que ele gosta de contar no Instagram, nas redes sociais. Mas não está preparado para escrever e influenciar pessoas. Ele ainda é um meninão que quer ser... Ele escreve para as pessoas falar, nossa, que história linda, nossa, que história... Para ter o ego massageado. Não está preparado. Camada 10 é quando você já passou essa fase de escrever. Você agora está vendo os outros crescer e está dando o quê? Mentoria. Por isso que uma pessoa que dá mentoria... Ela tem que ter já sofrido bastante na vida, aprendido bastante, perdido e ganho bastante na vida. A gente tem que ter escrito alguma coisa, tem que ter estudado alguma coisa. Essa coisa, eu sou mentor, dou mentoria. Só se for de uma área muito específica, costura, marketing digital, alguma coisa assim. Mas para a vida, para a diplomacia civil, humanitária, capelania, conciliação, fazer o papel de juiz de paz que não só faz o casamento, ele faz a conciliação. Complicado, não é? E aí vem para a camada 11, e aí nós estamos falando de Gandhi, Jung, Freud, Buda. Eu não de forma espiritual, que eu estou falando de pessoas que tiveram uma exacerbada influência na humanidade. E claro, trazendo para o nosso mundo, Paulo, Pedro, Lutero, Jerônimo Savonarola e muitos outros que você poderia citar, e alguns da atualidade que é muito pessoal de cada um. E a 12ª é uma camada que nós não estudamos, porque ela não tem explicação, nada mais importa, é Jesus, não é? Jesus, ele é a 12ª camada, inexplicável. Ele é o tudo. Ele é o sempiterno, é o que a Bíblia diz, não tem fim, não tem começo. O alfa e o ômega, aquilo que tem fim, tem começo, ele é. Mas nós não temos noção da infinitude que tem a graça e o amor daquele que entrega alguém bom por alguém ruim. É o que Deus fez. Entregou Jesus por pessoas que não prestam, enquanto nós não entregaremos um filho nosso por alguém que presta.
Então vale essa ressalva nas 12 camadas, né? Queira crescer intelectualmente, queira que escrever e ter noção de valor, queira que os outros cresçam e, se possível, influencie o máximo de pessoas possível ao seu redor, tá bom? Deus te abençoe e vamos lá!